livro com uma preciosa correspondência. São mais de 100 cartas recebidas pela pianista, compositora, artista multimídia Jocide Oliveira ao longo de 40 anos. Grandes músicos do século XX como Igor Stravinsky, Eleazar de Carvalho, com quem ela foi casada, John Cage, Robert Kraft. Ela está aqui para conversar comigo e Manuel da Costa Pinto para falar desse aqui que é um grande projeto. A gente pode falar que é um grande projeto. Olha aqui, ó, Diálogo com Cartas. Tudo bem, Jocide? Boa noite, sim, um prazer estar aqui. E realmente é um projeto de uma vida, né? É. Porque para escrever esse livro, eu obviamente tive que ter esses 40 anos de vivência, senão como é que eu ia fabricar isso, né? E assim mesmo, para escrever, me demorou 5 anos. 5 anos. 5 anos, porque realmente o processo de escrever esse livro foi uma coisa assim curiosa. Eu tinha essas cartas guardadas e é uma coisa assim incrível que eu tivesse guardado, porque com 20 anos você não pensa, né, no perene. Não existe para você, não é isso, né? É normal que o jovem não pense. Mas eu guardei, talvez porque minha mãe foi poeta e ela, enfim, também era musicista, e ela guardava, então muita coisa ela guardou. E isso estava lá, esquecido num baú, digamos, né? Até que eu recebi um prêmio da Rockefeller Foundation para passar um tempo em residência na fundação da Rockefeller Foundation, em Bellaggio, na Itália. E a proposta, então, era começar esse livro. Eu peguei todas essas cartas, fiz um xerox, levei, e daí esparramei aquelas cartas lá e disse, e agora? O que eu vou fazer com isso? Olha, porque, eu digo, né, que é um desafio. A sua experiência como grande pianista, como compositora, como intérprete de muitos grandes compositores e até como artista multimídia também foi fundamental, porque não é todo mundo que recebe essas cartas, não, Manuel? De Stravinsky, Luciano Berio, Xenakis, né, também, da Olivier Messiaen. Enfim, é a história do século XX na John música, Cage. né? Realmente, assim, foram os grandes mestres da segunda metade, né, do século XX, e eu tive essa oportunidade de conhecê-los muito jovem, porque a maioria dessas cartas é das décadas de 60 e 70, aliás, períodos que ainda se escreviam cartas, porque aí é o Hoje em dia seria difícil fazer também. um livro como Isso esse, é o né? importante, As né? pessoas mandam Quer dizer, e-mail. a carta era um motivo de reflexão, tanto para o remetente como para quem recebesse, né, a carta. Você tinha um período de espera, de expectativa, de resposta, isso tudo. E essas cartas, então, elas trazem assim uma história daqueles períodos que foram períodos, como você bem sabe, né, intensos e dinâmicos e importantíssimos na história da música contemporânea. Eram momentos assim reveladores, digamos, né, da época de 60, talvez. Eu acho até que a época de 60 tenha sido um novo dadaísmo, né, porque existia o impacto, né, da criação que hoje não existe mais. Então, eu acho que isso, claro, que essas cartas me trouxeram muitas lembranças do quê? Das entrelinhas, daquilo que não foi dito, das circunstâncias como elas foram escritas, das obras que elas mencionam e que têm ligação com outros compositores. Então, as cartas passam a dialogar entre elas também. Você percebe o diálogo, né, entre os compositores através da correspondência que tiveram com também, você, né? Então, eu dialogo com todas essas cartas e essas cartas também uma com a outra, né? Tem muita coisa interessante ali o que a gente percebe... Desculpa, Manuel. O que a gente percebe também é um diálogo entre a intérprete e o compositor dentro da... falando das obras, falando de peças, falando dessa experiência, dessa dupla. Isso é verdade. Eu acho que isso é uma observação muito importante, porque, na época, eu os conheci muito mais como intérprete do que como compositora. Eu compunha, mas... a intérprete ali estava, quer dizer, era um instrumento vivo. As obras estavam sendo criadas e eu estava estudando. E muitas vezes dedicadas a você, né? Pois é, como muitas delas. Tem uma peça do Berio, né? Se não me engano. Sim, a sequência 4. E a sequência 4, por exemplo, que é uma obra fundamental para o piano, né? Ele ia escrevendo e me mandando página por página, em 5 dias.
uma obra dificílima. Na véspera ele chegou com a última página e eu no dia tinha que executar. Quer dizer, essa versão, por exemplo, da sequência já não é a mesma que depois ele trabalhou, elaborou e tudo isso e que ficou publicada. Então, isso tudo, quer dizer, são coisas que eu aí comparo e que são muito importantes. E, por exemplo, o Messiaen, eu passei 7 anos da minha vida estudando Messiaen e tocando Messiaen, gravando a obra de Messiaen, que realmente é uma obra monumental para o piano. Você, desde o início, como pianista, se dedicou ao repertório do século XX? Ou foi a partir desse contato pessoal que está traduzido nas cartas que você mergulhou nesse repertório? Na verdade, eu acho que isso foi uma coisa que sempre esteve em mim, inerente mesmo, porque eu compunha desde criança também. Então, a minha vontade era também de compor, isso eu digo criança, 7 anos, 8 anos de idade, né? E também, quer dizer, tocar aquilo que eu conhecia. Obviamente que nos anos 1960, quando eu conheci o Luciano Berio, John Cage, Stockhausen, foram todos na mesma época. O que eu conhecia de música contemporânea, que era moderna, era Stravinsky, que eu tocava, Alban Berg, Schoenberg, Weber, já era muito, porque o intérprete naquela época, quer dizer, e ainda hoje, quem são um repertório os tradicional que no realejo repetia a mesma coisa, porque é isso que dá Ibope. Claro. Né? E para você, inclusive, seria até talvez um caminho mais fácil, até mais... mas não era tão gratificante, porque essa questão de você enfim, participar de uma criação, de você saber, ouvir do compositor o que ele tem a te dizer quando ele está criando, ele está compondo, é uma coisa fenomenal. Quer dizer, eu ouvi do Stravinsky, por exemplo, ele me falou do Requiem dele, né? E ele me disse o que ele pensava, como ele estava compondo, e daí ele disse, eu acho que é o meu próprio Requiem. E é inacabado, né? Uau. E foi. É inacabado, né? Não, é acabado. Ele terminou e eu fui assistir nos Estados Unidos, em Princeton, quando ele fez a primeira audição mundial, né? E isso, por exemplo, não está escrito em livros. Ele falou, etc., comigo, e depois o Robert Kraft atestou isso num dos livros dele. Ele diz, olha, eu sempre achei que era isso, mas eu não tinha essa segurança. Agora ela diz a mesma coisa. Então, ele dá esse depoimento. Então, essas ligações todas são muito preciosas. Falando em Stravinsky, né? Pois é, não, eu estava aqui folheando e é saboroso o livro no sentido de que a gente tem aqui, olha, gente... Você tem facsímiles, né? Das cartas, de algumas cartas, de alguns bilhetes. É uma delícia ver isso. É como se fosse a própria carta que você recebeu, a carta que ele recebeu. Realmente, a carta aí, por exemplo, o cartão era um cartão, né? A carta do John Cage é muito interessante porque era um papel que ele usava meio absurdo, como tudo que ele fazia, né? Fantástico. E então nós reproduzimos exatamente, quer dizer, com toda a imperfeição do papel. Olha, eu vou mostrar aqui essa aqui. Essa é John Cage. Essa é do John Cage. Ó. E é um dos compositores que você recebeu aqui no Brasil, né? Ele sim, veio. Alguns deles vieram ao Brasil. Você teve sim. interlocução com eles na Europa, nos Estados Unidos, mas também aqui, né? John Cage, todos eles eu tive... Esses 10 músicos que eu escolhi foram aqueles que eu tive uma ligação, enfim, mais profunda. E que eu convivi mais e que tinha digamos, um corpo de cartas que merecia. Porque, claro, eu tinha, por exemplo, como nós falamos antes de começar o programa sobre o Boulez, eu tinha uma carta dele. Pierre Schaeffer também tinha carta dele. Eu tenho cartas de outros, tenho mais umas 200 cartas. Mas eu não tinha esse material assim que contínuo, desse desenvolvimento dessa ligação, que eu acho que isso é importante. Né? No caso do Stravinsky, por exemplo, que me levou a tocar com ele, ser solista com ele, e isso era bastante raro para alguém da minha geração, né? Enfim, ele já tinha 80 e tantos anos. Pois é, eu comecei falando que era aqui um documento precioso, cartas preciosas, e termino dizendo a mesma coisa. Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópole. Prazer foi meu. Trabalho muito precioso. Foi um prazer. Boa noite a todos. Obrigada.